Olá, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tido uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Hoje é segunda-feira, início de semana, aleluia. Espero que todos estejam bem, estejam felizes, estejam com saúde, cada um de vocês, minhas amadas irmãs, na presença do nosso Deus. Que é o mais importante é estar na presença de Deus. É eu e você procurar estar na direção do Espírito Santo, porque só Deus ele é o caminho e só Deus ele é a vida. Nada podemos fazer sem Ele, mas com Ele tudo nós podemos. E tudo vem a ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas. Aleluia. Lucas 9 e o verso 18. Que diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu que, estando ele orando em particular, e estava com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Respondeu ele e disseram-lhe, João Batista, outro Elias, outros e outros. Quem é um dos antigos profetas ressuscitou? E disse-lhe, e vós quem dizeis quem eu sou? Respondeu Pedro e disse, o Cristo de Deus. Aleluia. E demonstrando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Aleluia. Aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando, perguntando aos discípulos, aleluia, o que a multidão, o que os outros diziam, quem ele era. Aleluia. Quem ele era. E ali muitos diziam que era um profeta, que era um profeta que tinha ressuscitado. Glória a Deus. E Pedro disse, tu é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E ele disse, a ninguém dizer isso. Por quê? Porque Deus sabia de todas as coisas. E sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pediu para ninguém dizer quem ele era. Porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sempre soube o que ia acontecer com ele. Jesus sempre soube o propósito dele aqui na terra. Para que ele tinha vindo aqui para a terra. Aleluia. E ali a multidão, ele perguntando, querendo saber quem ele era. Um dizia que era um profeta. Outro dizia, aleluia, que era João Batista. Aleluia. E Pedro disse, é o Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, minhas amadas irmãs, Jesus ali, ele curava os enfermos, aleluia, ele expulsava os demônios de muitos, e muitos milagres ele fez na terra. E diz a palavra que tem muitos que não está nem na palavra, não está nem na Bíblia, aleluia, e muitos só vão, aleluia, ver quando no dia do juízo, que vão ver os milagres que Jesus fez na terra. Então ele é um Deus, ele é um soberano, aleluia. Ele é um verdadeiro Deus aqui na terra, no céu, que fez os milagres aqui na terra. E a multidão, muitos não acreditavam nele. Aleluia, muitos não acreditavam nele. E ele falando ali, fazendo os milagres, fazendo as obras que o Pai mandou ele fazer. E ele foi obediente, aleluia. Nunca houve engano na boca de Jesus, nunca houve, aleluia, nada que venha desagradar o Pai, a Deus. Ele sempre foi obediente ao Pai dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele saiu para orar, em particular. Aleluia. E estava com ele os discípulos. E perguntou-lhe, dizendo, quem diz a multidão quem eu sou? O que a multidão diz quem eu sou? Então, ele perguntando essa pergunta aos discípulos dele, né? O que a multidão dizia quem ele era,
Aleluia. E uns diziam que era João Batista, outros diziam, aleluia, que era um profeta. E respondeu e disseram-lhe, João Batista, e outros Elias, e outros, o que um dos antigos profetas que ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro e disse, o Cristo de Deus. Então Pedro aqui, ele falou a verdade, né? Que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele não queria que ninguém soubesse. Aleluia. E demonstrando-os, mandou que a ninguém referisse isso. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscita ao terceiro dia. Então ali a multidão ali perguntando quem ele era, aleluia, e os anciãos e os escribas ali rejeitou Jesus. Eles não acreditavam na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Como é sério, minhas amadas irmãs. Eu e você temos que acreditar em Deus. Temos que acreditar na Santa Palavra. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é fiel. Aleluia. Ela nos edifica. Aleluia. E os escribas e os fariseus não acreditavam nele. Não queriam saber quem ele era. Porque muitos tinham inveja de Jesus. Porque Jesus fazia os milagres. Jesus curava. Jesus libertava. Aleluia. Esse é e é o meu Jesus. O Jesus que eu creio, que eu confio. Aleluia. Na minha vida se chama Jesus Cristo. E eu e você temos que ter no nosso coração esse mesmo desejo, esse mesmo propósito do nosso coração de estar com o nosso Jesus toda hora, todo instante e todo momento, minhas amadas irmãs. Porque ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Deus vivo, o Deus de Israel. O Deus de cura, que liberta e que nos salva, e que nos dá o que eu e você precisamos cada dia mais. Só ele pode nos dar, só ele pode nos fortalecer. Só ele nos pode, aleluia, nos encher da verdadeira vida e da verdadeira alegria no nosso coração. Se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que é santo, que é digno de toda adoração, de honra, de glória e de todo louvor. Aleluia, minhas amadas irmãs. E demonstrando-os, mandou que a ninguém dissesse isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. Então, Jesus veio aqui na terra, aleluia, mas ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Ele é um Deus vivo, aleluia. Ele é um Deus que, aleluia, que muitos não quiseram saber dele. Aleluia. Por quê? Com inveja. Porque Deus, ele fazia os milagres de libertação, de cura, de renovação. E continua fazendo, que ele é o mesmo Deus na minha e na tua vida. Ele é o mesmo Salvador. Nunca deixou de ser, nem nunca vai deixar. Então, o que eu e você temos que fazer é cada dia mais pedir a ele que ele aumente a nossa fé. Para que a nossa família, a nossa casa seja edificada na palavra, seja edificada na presença do Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração. E onde esta palavra chegar, aleluia, chegue vida, porque a palavra é vida, a palavra é cura, a palavra é libertação, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Jesus abençoe a sua vida, que você venha ter uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.